voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pedir aí o seminarista Mário, faça uma oração pela mensagem, por favor. Senhor Deus, exaltado e adorado seja o teu nome. Amém. Neste momento, depois de lermos a tua palavra, entoarmos louvores, orarmos e falarmos com o Senhor mais uma vez, e agora clamamos para que o Senhor fale também conosco através da tua palavra, através da pregação da tua palavra. Amém. Continue, meu Deus, neste culto, nos guardando, de forma que possamos aprender e não somente reter em nossos corações, mas também praticar em nossa vida. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o que traz alegria ao coração de Deus? Esse texto aqui de Lucas 15 é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, talvez um dos mais pregados, né? Tem aqui a parábola da ovelha perdida. Quem já ouviu pregação da parábola da ovelha perdida? Quase todo mundo. A parábola da dracma perdida. Quem já ouviu? Bastante, mais da metade também. Do filho pródigo. Quem já ouviu? Todo mundo. Eu já preguei mais 10 vezes na parábola do filho pródigo, né? Mas nunca preguei aqui sobre o irmão mais velho do filho pródigo, que é o nosso sermão de hoje, né? A síndrome do irmão mais velho aqui, né? E eu quero que vocês entendam, analisando a vida do irmão mais velho, o que traz alegria ao coração de Deus, ok? A parábola do filho pródigo todo mundo conhece. Só para a gente repescar um pouquinho, né? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço chegou para o pai: me dá a minha parte da herança. Partiu para uma terra distante. Lá ele gastou dissolutamente, de várias formas, acabou o dinheiro, foi trabalhar cuidando de porcos, e ali naquela situação, enquanto ele cuidava dos porcos, queria comer a comida ali dos porcos, e aí ele lembrou: os empregados do meu pai estão em melhor situação do que eu. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para a casa do meu pai, vou me humilhar, vou suplicar, vou falar com ele: você não precisa nem me tratar como filho mais, me trata como um empregado, que eu já estou bem. E ele faz isso, né? Toma uma decisão radical, um arrependimento total, volta e se entrega incondicional e totalmente ao pai. O pai, vendo ele ainda longe, corre, abraça e faz uma festa. Aí começa a nossa história agora. Enquanto o pai estava dando aquela festa pela volta do filho, que estava numa terra distante, o irmão mais velho, que estava trabalhando lá na roça, ele chega. O que está acontecendo aí? Olha para vocês verem as palavras desse irmão mais velho. Nós vamos ver algumas palavras, alguns detalhes interessantes, né? Versículo 25, né? Ouviu a música, as danças. Depois você vê no versículo 28, diz que ele ficou indignado. E olha, quando ele vai conversar com o pai dele, vai assim, ao invés de falar meu irmão, ele fala o quê? Esse teu filho.
Então, no meio dessa circunstância toda, o que a gente percebe é que ele não entendeu o que traz alegria ao coração de Deus. A essência da graça não tem a ver com nossos méritos, merecimento, boas obras. Ele tinha a mente meio confusa com relação à doutrina da graça. Devia frequentar a nossa igreja esse ano, né, irmão? Ele ia aprender. Espero que nós aprendamos até o final do ano. Irmãos, e aí os empregados falam com o pai vai lá, tenta conciliar, e aí está a nossa história que nós vamos meditar. Então, só para esclarecer para os irmãos aqui, nós vamos falar aqui em termos humanos. O pai representa quem? Deus. O irmão mais moço aí que fala, né? O filho pródigo, representa os pecadores que se arrependem e voltam para a casa do pai. O irmão mais velho representa os fariseus, escribas, saduceus, os religiosos da época. Se você olhar o versículo 1 e 2, é por causa disso que Jesus está contando a parábola, tá bom? Então, como nós temos outras coisas ainda aqui, primeiro ponto nosso já, a nossa identidade está na nossa filiação. Não depende do que fazemos, do que somos, depende da nossa filiação. Versículo 31. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. A nossa identidade está na nossa filiação. Não depende das nossas boas obras, depende de nascer naquela família. No caso da família espiritual, nascer de novo do Espírito. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. A Bíblia, os irmãos acabaram de responder aqui na profissão de fé, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é o que o seu patrão fala, não é o que o seu vizinho fala, não é o que a sua família fala. Você é o que a Bíblia diz que você é. A nossa identidade está na nossa filiação. João 1,12 fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus é filho de Deus. Já recebeu Jesus? Todo mundo aqui? Alguém aqui ainda não recebeu? Quem recebeu Jesus é filho de Deus. E pronto. Não tem a ver com as nossas obras, tem a ver com você nascer como filho de Deus. A nossa identidade está na nossa filiação. Ele estava ali questionando: ele foi, gastou, né? Agora volta, o senhor vai tratar ele como filho. Irmãos, filho nunca deixa de ser filho. Pode ser bom, pode ser ruim. Filho é filho para sempre. Entende? Já viu certidão de nascimento com data de validade? Alguém já viu? Carteira de identidade tem data de validade, mas isso é outra conversa, é só para arrancar dinheiro da gente, né? Mas certidão de nascimento não tem data de validade. Casou, deixou de ser filho? Não. Mudou, deixou de ser filho? Não. Foi lá para os Estados Unidos, Europa, deixou de ser filho? Não. Foi para uma terra distante, viver dissolutamente, deixou de ser filho? Não. O irmão mais velho, ele chega com um espírito de crítica. Esse teu filho, aqui fala a indignação, a amargura no coração. E o pai vira para ele assim: meu filho, ele é meu filho, você é meu filho. Eu acho maravilhoso quando ele trata, enquanto o irmão mais velho está questionando, preocupado com a aparência. Olha o versículo 29 para vocês verem. Mas ele respondeu ao seu pai:
há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Mentira, né? É impossível, jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Entende, irmãos? A mentalidade dele não era a mentalidade de um filho. Eu estou trabalhando, me matando sem parar, né? Nunca transgredi uma ordem. Quem dá ordem é patrão. Quem recebe ordem é empregado. Irmãos, estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Na mente dele, ele não era filho. Ele agia, as palavras, as atitudes, como um empregado. Como um empregado. Aí o pai dele, o versículo 31 que nós lemos, meu filho. Mas a atitude dele, eu estou aqui obedecendo, trabalhando, me matando, o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos? As atitudes dele não eram atitudes de filho, era a atitude de um servo, de um empregado. Veja bem, irmãos, presta atenção aqui, olha, ele era filho, tinha tudo à sua disposição, mas agia como empregado, centrado nas obras, uma vida de aparência, religiosidade. Os fariseus, segundo os comentaristas, estudiosos, diz que tinham 613 mandamentos para as pessoas obedecerem se quisesse agradar a Deus. 613 mandamentos. A gente não consegue guardar dois, cumprir dois. Eles tinham 613 mandamentos para a pessoa que quisesse agradar a Deus. Este filho mais velho, né, o irmão mais velho, ele não tinha um coração de filho. Ele obedecia por medo. A obediência dele era baseada na aparência e não no coração. Então, irmãos, Deus te chama para viver como filho. A nossa identidade está em sermos filho. Somos filhos de Deus. Amém? Meu filho. Não tem a ver com as obras. Tem uma frase que eu ouvi um pastor falando uma vez que me deixou com a cuca assim fervilhando, mas é verdade. Nós, como filhos de Deus, nada que nós façamos fará com que Deus nos ame mais ou menos, entendeu? Você é filho, Deus te ama por completo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Nada que você faça vai fazer Deus te amar menos ou vai fazer Deus te amar mais. Deus te ama como um filho. Meu filho. O irmão mais velho fazia as coisas certas, mas a motivação errada, como servo. Vamos ao segundo ponto aqui. Primeiro, a nossa identidade está em sermos filhos, filhos de Deus. Não depende das nossas obras. Segundo, versículo 32. Vamos ler junto esse versículo? Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que traz alegria no coração de Deus? Então, o segundo ponto nosso é esse aqui: quando há salvação de um pecador, há alegria na terra e no céu. Quando há salvação, há alegria na terra e no céu. O que traz alegria ao coração de Deus? Deus se alegra quando as pessoas são salvas, convertidas, regeneradas. Está honrando a obra de Jesus. Jesus honrou a Deus de uma forma plena e perfeita. Agora, cada pessoa que é alcançado pela graça, que recebe Jesus, é inserido no corpo,
Isso traz alegria ao coração de Deus. Irmãos, entenda o seguinte: Jesus sofreu demais da conta em obediência plena e perfeita ao Pai. Agora o Pai quer honrar Jesus. O que traz alegria ao coração de Deus? Cada pessoa que recebe Jesus, se entrega a Jesus, anda com Jesus, isso traz alegria ao coração de Deus, tanto na terra como no céu, tanto no filho mais novo quanto no filho mais velho. Olha o versículo 23, o filho mais novo, versículo 23, olha o filho mais novo: trazei também e matai o novilho cevado. Vamos ler? Comamos e regozijemo-nos. Alegria, era uma festa, né? Era uma festa. O filho mais velho, versículo 32, nós lemos, finalzinho, está aí, né? Versículo, finalzinho do capítulo: entretanto era preciso que o quê? Nos regozijássemos e nos alegrássemos. Cada pessoa que vem para Jesus, cada pessoa que recebe Jesus, cada pessoa que se entrega a Jesus, está honrando a obra de Jesus, que honrou perfeitamente ao Pai, e isso traz alegria ao coração de Deus. Isso traz alegria ao coração de Deus, né? Irmãos, a alegria aqui na terra, pela salvação de uma pessoa, tem reflexos lá no céu. Olha o versículo 7 aí, versículo 10. Nós vimos uma festa que o Pai fazendo, né? Olha o versículo 7, mesmo capítulo, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, percebeu? Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Júbilo no céu. Olha o versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é que está diante dos anjos de Deus, sentado no trono? Irmãos, que traz alegria ao coração de Deus, pessoas convertidas, regeneradas, transformadas, se entregando a Jesus. Mas o irmão mais velho não estava alegre. Irmãos, olha que coisa complicada. Olha o versículo 28. Irmãos, olha que coisa complicada. Deus se alegra, o Pai se alegra, todo mundo se alegra, a festa acontecendo, mas o irmão mais velho não estava alegre. Versículo 28, fala aí, ó. Ele se indignou, ele estava indignado porque estava tendo alegria na casa pela volta do filho pródigo. O filho voltou, estava morto, reviveu, vamos celebrar. E ele indignado com a volta do filho, do irmão mais moço. Irmãos, estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? O coração dele tinha inveja, mágoa, amargura. Eu fiquei pensando aqui, não está no texto, mas eu fiquei pensando, será que ele não estava querendo ter ido lá? Já viu aquele provérbio popular, que tem um reflexo em provérbios na Bíblia, né? Quem desdenha, quer comprar. Ele está ali indignado porque o irmão mais moço voltou. Ele queria, o pai dele batesse no irmão, expulsasse o irmão, rasgasse a certidão de filiação. O que ele queria que o pai fizesse? Ele estava com raiva porque o irmão mais moço voltou, indignado, amargurado. Eu fiquei pensando, gente, será que ele queria ter ido, feito tudo que o irmão mais moço fez e ser recebido como o irmão mais moço foi? Por que ficou tão indignado? Complicado, né? A gente não sabe. O reverendo Hernandes fala assim que o filho mais velho, né, o irmão mais velho, ele desobedeceu totalmente a palavra de Deus. Quais são os dois mandamentos? Amor a Deus, amor ao próximo. Que fala que nisso resume toda a palavra de Deus. Ele desobedeceu o amor a Deus. O pai representa a Deus. Ele estava questionando o pai, não amava o pai.
ele trabalhava como empregado. E amor ao próximo, não amava o irmão. Ele ficou com raiva porque o irmão voltou bem e foi recebido bem. O irmão mais velho estava com o coração totalmente desorientado. Ódio, amargura, inveja, rebeldia, indignação. Irmãos, a gente tem que entender isso, irmãos. Lá no seu trabalho, lá na sua família, na igreja, não poucas vezes vão chegar pessoas que a gente não valoriza e Deus vai abençoar muito mais. Vai abençoar muito mais. Aquela ideia lá, os últimos serão primeiros, né? Serão os primeiros. Então, a nossa identidade está na nossa filiação, não está nas obras, nem do filho mais moço, que foi para a terra distante, nem nas obras do filho mais velho, que ficou ali na fazenda. Segundo, quando Deus salva o pecador, Deus se alegra. Tem alegria no céu, tem alegria na terra. E o último, versículo 31, irmãos. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. A graça está disponível para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, nem todos se beneficiam da graça da mesma forma. A gente entende, sabe, né? Teologia. É necessário o chamado irresistível do Espírito Santo para que a graça se torne eficaz. Mas eu quero que você entenda isso aqui, irmãos. A graça de Deus não faz acepção de pessoas e não tem a ver com as obras das pessoas. Às vezes a gente quer limitar a graça de Deus a um certo tipo de pessoas que a gente gosta. Não é assim. Deus salva prostituta, marginais, todo tipo de pecadores, e às vezes abençoa, e eles são mais crentes do que nós. Eu conheço muita gente que vieram de uma vida não tão boa socialmente falando, e hoje são mais crentes do que eu. Muitos têm uma vida de piedade, santidade muito melhor do que eu. A graça de Deus não faz distinção, não faz acepção. A graça de Deus não tem uma balança de boas obras. Essa pessoa tem X boas obras, então vai ser alcançada pela graça de Deus. Não é assim. O que diz o versículo? O presbítero Ismael mandando a gente, que é o versículo do ano aí. Alguém lembra do versículo do ano? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na nossa mente religiosa, matemática, a gente tem uma balança das obras e graça. Se a pessoa tiver X obras, ou não for tão pecador, a graça vai alcançar essa pessoa. Não é assim. Pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estão entendendo, irmãos? O irmão mais velho tinha essa balança mental. O meu irmão mais novo é muito pecador, não merece ser alcançado pela graça de Deus. Ele não merece essa festa, ele não merece ser filho, ele não merece nem estar aqui, porque papai não expulsou ele ainda. Ele não devia estar aqui. Mas a graça de Deus é igual um tsunami por cima do nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, ambos foram alcançados pela graça. Um foi para uma terra distante, vivendo dissolutamente, até que a graça o alcançou, ele caiu em si e voltou. O outro não saiu de casa fisicamente, mas, imagino eu, teoricamente, o coração dele estava longe, ali, fazendo as coisas por obediência, por aparência, mas a graça o alcançou. Entende?
Eu queria que a gente lesse Isaías 1, por favor, abra sua Bíblia aí. Isaías 1, o último texto aqui. Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha a extravagância da graça. Olha o convite da graça. É muito extravagante. Isaías 1, versículo 18. Depois nós vamos voltar lá para a gente fechar. Então, primeiro, a nossa identidade está na nossa criação. Já recebeu Jesus? Então você é filho de Deus. Nada vai mudar isso. Jesus não despreza nem lança fora nenhum daqueles que o Pai o dá. Segundo, quando um pecador se arrepende, isso traz alegria ao coração de Deus, né? Alegria no céu, alegria na terra. O irmão mais velho entendia. E por último, a graça está disponível para todos. Isaías 1, versículo 18 até o 20. Vamos ler junto pausadamente? É pouca coisa. Vamos, Isaías 1, versículo 18 ao 20. Vamos juntos? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Irmão, só para a gente fechar, volta lá em Lucas 15, o versículo 31 que nós estamos lendo. Então lhe respondeu: Pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Irmãos, não apenas a herança futura, quando o pai morresse. Olha o que o pai está falando com ele: tudo que é meu é teu hoje. Estava disponível para ele. Ele ali sofrendo, indignado, amargurado, magoado. Meu filho, tudo que é meu é teu. A graça estava disponível na frente dele. Quando o filho mais moço volta, eles fazem uma festa. É sinônimo da graça de Deus recebendo ele sem questionar. Quando o mais velho chega indignado, o pai fala: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O pai vai ao encontro do filho mais moço, e agora o pai sai e vai ao encontro do filho mais velho. O pai aqui, nós já falamos, representa Deus. O centro da parábola aqui é: Deus vai ao encontro dos pecadores. Um numa terra distante, o outro dentro da casa. Perdoa, restaura, nova vida, novas oportunidades. Faz uma festa no céu. Faz uma festa no céu. Ele vai ao encontro do irmão mais novo e vai ao encontro do irmão mais velho. A graça de Deus não faz distinção, não faz acepção, não tem rejeição, apenas promove uma festa, reconciliação. Então, irmãos, é aí que eu quero chegar para nós, né? A graça de Deus disponível a todos. Disponível a todos. Ele perdoa, ele restaura, reconcilia, nova vida, novas oportunidades. Amém? Para mim e para você. O que traz alegria ao coração de Deus? Entregue a sua vida para Jesus. Andar com Jesus diariamente. Jesus é a graça de Deus encarnada.
Quando você recebe Jesus, quando você anda com Jesus, isso traz alegria ao coração de Deus. Vamos orar? Eu queria te desafiar.